Nós temos hoje um inquérito inconstitucional chamado inquérito 4781, que é um inquérito das fake news, né? É um inquérito aberto ad eterno. As pessoas que estão sendo presas não sabem o que crime estão respondendo, literalmente. O Alan dos Santos tem uma ordem de prisão contra ele está refugiado nos Estados Unidos. Ele não sabe qual é a acusação, até hoje. O advogado não tem acesso aos autos. E olha que curioso. Durante muito tempo, o Alexandre de Moraes, que é quem preside esse inquérito, que é um inquérito inconstitucional, ele foi aberto de ofício, não poderia ter sido aberto. A relatoria foi entregue ao Alexandre de Moraes, não poderia ter acontecido isso também. Durante muito tempo ele perseguiu só a direita. Apoiadores do Bolsonaro, pessoas que fazem críticas a ele, chama ele de cabeça de ovo, automaticamente você tá no inquérito. Aí recentemente, não sei se você acompanhou, o pessoal do PCO começou a ficar indignado, que é o Partido da Causa Operária, que é um dos partidos comunistas tradicionais aqui. Eles ficaram indignados porque o comunismo tradicional, ele vê esse excesso de arbitrariedade do Estado como um impedimento para a própria revolução do proletariado. Então eles estão vendo, esses caras estão perseguindo a direita agora, mas assim que ele acabar, eles vêm em nós. E por que vocês estão apoiando? E aí, o que o Alexandre de Moraes fez, depois que o Rui Costa Pimenta, Rui Costa Pimenta mesmo, o presidente do PCO, xingou ele lá, mandou banir as redes sociais do PCO. Quem saiu em defesa do PCO? Só o pessoal da direita, cara. Lula ficou calado, a esquerda ficou calada, o pessoal ficou calado, todo mundo. Por quê? Porque no momento eles têm a percepção de que a perseguição do Alexandre de Moraes, que inclusive vai presidir o TSE, que é praticamente o cargo mais importante até outubro, o cara que preside o Tribunal Superior Eleitoral, ele tá perseguindo só a direita. Se ele tá perseguindo só a direita, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Infelizmente é assim que tá vendo, cara. Infelizmente, eu não sei qual a sua percepção, não sei até que ponto você tá envolvido. Você acredita que na questão das fraudes eleitorais, você acha que cara, eu acredito vai que... ser vítima? Eu acho isso muito conspiração, cara. Cara, eu não... O que acontece? Há uma sequência de acontecimentos que me deixam preocupados. Primeiro, chamaram as Forças Armadas para participar depois de 7 de setembro num negocinho chamado CTE, que é Comitê de Transparência Eleitoral. As Forças Armadas chegaram, começaram a participar, começaram a fazer perguntas, e eles têm técnicos, talvez os melhores do Brasil, que são do IME e do ITA. E aí, de repente, quando eles começaram a fazer pergunta demais, falaram, não, vocês não vão participar, o papel de vocês aqui é decorativo. Né? Vocês podem perguntar, mas a gente não tem obrigação de responder. O TSE respondeu isso para as Forças Armadas. Aí eu, peraí, vocês chamam uma instituição que tem técnicos credenciados para participar, e eles fazem perguntas, vocês deixam eles de lado? Os caras vieram aqui realmente só decorar? Isso me acende um alerta. Segundo, o voto impresso já foi aprovado no Brasil. Ele foi aprovado. Tinha todo o sistema. Lula falou a favor do voto impresso. Ciro Gomes falou a favor do voto impresso. Simone Tebet falou a favor do voto impresso. Todos os candidatos que estão na disputa hoje em dia já falaram a favor do voto impresso em um momento ou outro de suas carreiras políticas. Todos. Sem exceção. E já criticaram as urnas eletrônicas também até certo nível. Mas só o presidente Bolsonaro recebe o ônus desse tratamento. Eu acho isso injusto. Isso é outra coisa que me acende um alerta. Não, mas ele é o único que ele falou mal do sistema eleitoral, sendo que ele foi eleito democraticamente. Ele foi eleito pelo mesmo sistema que ele critica. E o mais engraçado tem um período que todos foram eleitos, na verdade. Eu não vou lembrar. Sim. Eu não vou lembrar exatamente qual é o período, mas acho que foi até o final do ano passado, um negócio assim, tem um período que o governo pode auditar, as pessoas têm uma auditoria, né? Os partidos políticos podem pedir auditoria em relação às urnas que serão usadas na eleição do ano seguinte. O governo federal... É porque essa auditoria ela é muito limitada. Os técnicos chegaram a ser formados, mas ela é muito limitada. Ué, mas limitada em quê? Informações das Forças Armadas, eles queriam acesso... Não, mas é limitada tanto em quê? código-fonte... Tô te respondendo, bicho. Eles queriam acesso tanto ao código-fonte quanto ao log, que é o log das votações, tá? O código-fonte da urna quanto o log. Essa é informação das Forças Armadas, é até ruim falar desse assunto aqui, porque o tratamento é diferenciado, para quem não aceita. E essa auditoria que era feita não era amplo o suficiente da forma que as Forças Armadas queriam. Tanto que agora eles solicitaram de novo. Um mês atrás ele solicitou, e a imprensa até zombou. Essa auditoria que eles solicitaram já está disponível há não sei quanto tempo. Mas aí eles não falaram todo o processo, que a gente quer os dados do código-fonte também do log. O log não está sendo entregue. Tá? Então, assim... mas a questão principal aqui é a seguinte. É errado colocar mais uma etapa de transparência no processo eleitoral. O voto impresso vai realmente impedir, sendo que já foi aprovado e com todos os recursos previstos em lei. É errado você colocar um processo de transparência. E segundo, principalmente, que é o principal, na minha opinião, porque todo mundo que se abre contra esse processo está sendo desmonetizado, está sendo perseguido, colocado na cadeia, está tendo suas redes suspensas. Tem jornal hoje em dia no Brasil, Jornal da Cidade Online, inclusive,
que ele não pode receber pelo trabalho. Igual ele faz lá todo o material dele, mas a monetização do AdSense está retida, por ordem de um ministro do TSE, que é o Luiz Felipe Salomão. Então, eles falam pra gente, olha, não pode criticar. Você não pode criticar. Outro dia um ministro mesmo, se eu não me engano, foi do TRE do Rio. Foi de algum TRE, não sei de qual foi. E ele falou o seguinte, se alguém chegar lá e falar que digitou um número, causar balbúrdia, causar arruaça, falando que digitou um número e aparecer outro, a ordem é pra ser preso na hora. Aí você levanta a pergunta, e se você chegar lá, Lucas? Não sei se você vota, quem que você vota, mas se você chegar lá e você digitar seu número e aparecer outro? Se acontecer, não tô falando que vai acontecer, você faz o quê? Enfia o rabo nas pernas e vai embora pra casa, não reclama? Porque é a orientação do TRE pra prender. Então, quando dá essa sequência de acontecimentos, não tô dizendo que vai ter, mas fica muito difícil de eu não suspeitar de algo. Principalmente porque eles falam o tempo inteiro, o sistema é perfeito, o sistema tá acima de críticas, o sistema tá acima de objeções. A gente nunca teve uma fraude comprovada. E aí, outro dia eles falam, a gente acabou de fazer, acho que duas dezenas de alterações na urna eletrônica para aperfeiçoar o sistema. Mas peraí, o sistema já não era perfeito? A única coisa que está acima de crítica e de objeção é algo que é perfeito. Aí não tem que se criticar. Agora, algo que não é perfeito não está acima de crítica e objeção. O que é necessário para as eleições serem, na sua visão, mais passíveis de serem acreditadas, de serem confiáveis? O voto impresso seria a única saída? Não, o voto impresso seria uma saída a mais. Sempre vai parar a suspeita. Eu acho errado você pegar o governamental, seja qualquer pessoa que estiver fazendo, e determinar que aquilo ali é 100% perfeito. Tem gente que acredita que, por exemplo, dos Estados Unidos lá teve fraude na eleição. Tem um documentário muito interessante. Eu não sei se Bush, teve. Agora, velho, do Biden. Do Biden. Teve uma sequência de. Não tô dizendo que houve fraude, não. E é impresso. Não tô dizendo que houve fraude, não. Mas Estados Unidos tem uma coisa que a gente não tem, que é a chamada primeira emenda. Você não vai preso lá por falar o que você pensa. Na verdade, os Estados Unidos é muito conhecido pelo processo armamentista, né? Por serem, todo mundo tem arma lá e tal. Por ter feito a reforma agrária, mas a verdade é que a emenda que garante o acesso às armas nos Estados Unidos é a segunda. Eles colocaram acima de tudo a liberdade de expressão, que é a primeira emenda deles. Então você não vai preso por isso. Né? Aqui no Brasil, dependendo do que você falar, se desagradar o ministro, você vai preso. E ele não quer nem saber. Ele tá num inquérito lá onde ele é o dono da caneta e ele manda e o pessoal tem que cumprir. Mas respondendo a questão do João, e aqui já é a opinião minha, eu acho que o voto impresso é uma etapa. Não é perfeito. O PSDB, se você procurar agora, você vai ver, o PSDB disse que ficou com dúvida da eleição de 2014. Tá? Porque teve um apagão lá, teve aquela sala onde só o Toffoli, na época o presidente do TSE, e mais 27 pessoas entravam para apurar os votos. Matéria da Globo, não tô falando mentira aqui. E de repente teve um apagão, com a Aécio estava na frente, voltou do apagão, a Dilma estava acho que 2 ou 3 pontos na frente. E aí o PSDB pediu a auditoria das urnas, todo mundo, vocês são mal perdedores, não sei, já vem naquilo, você é mal perdedor. Não, deixa os caras fazer auditoria, se não tiver nada, não acha nada. Qual que foi a resposta do PSDB? Impossível auditar as urnas. Tá isso, pode pesquisar. Até se você puder, na verdade, é um pedido meu, se você puder achar, porque eu não quero citar errado aqui. Mas aí o que acontece? Hoje em dia o PSDB é um defensor desse processo. Eles falam que as urnas eletrônicas são perfeitas. Então, minha opinião é, num processo eleitoral que decide o país, quanto mais transparência, melhor. Não é fórmula mágica, a gente fez isso, agora acabou, tô satisfeito 100%. Não, é a vigilância constante. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E aí você, no caso... Fala galera, Lucas Pavel aqui. Fala galera, Léo aqui. Então, se você chegou a esse vídeo é porque ele é um corte do nosso canal para ver e ouvir. Se você curtiu o conteúdo, siga o nosso canal para ver a entrevista na íntegra e não perder nenhum conteúdo. Ou antes de você ir, aproveita que você tá com o dedo já aí embaixo, curte e compartilha esse vídeo também, valeu? Fechou. Fui.